O demonstrativo da dívida fundada, interna e externa, aponta que o endividamento passou de 2.444.000 para 2.564.000, o que corresponde a um aumento de aproximadamente 1,04%. Já o da dívida flutuante, ao final do ano de 2009, atingiu um montante de R$ 933.000, que representado por restos a pagar processado no montante de R$ 155.000 e não processado no montante de R$ 12.900. Dos limites constitucionais. Educação. Considerando que a soma da arrecadação dos impostos e das transferências constitucionais totalizou um montante de R$ 5.841.000, verificou-se que o município de Cacimbinhas, ao ter gasto R$ 1.335.000 na manutenção e desenvolvimento do ensino, aplicou o correspondente a 22,87%, descumprindo, portanto, o limite mínimo determinado pela Constituição, conforme exibimos no quadro que está aqui posto, detalhado, dos ingressos de receitas e da sua utilização. O ex-gestor apresentou defesa apontando que o relatório da auditoria não anexou nenhum demonstrativo de quanto sua gestão teria aplicado em educação, seus valores e forma de cálculo, e que isso ficou impossibilitado de contestar de forma eficaz as prováveis impropriedades. Justifica ainda que verificou em algumas publicações de decisões simples desse tribunal que os valores aplicados na subfunção da administração geral, dentro da função educação, que os gastos na parte administrativa da educação tinham ficado de fora da base de cálculo e que provavelmente tenha sido isso que o município não tenha atingido os limites constitucionais. Cabe destacar que, junto à decisão monocrática de número 136 de 2009, foi enviado o relatório AFO-DEFAFON, de número 014/2013, com a memória de cálculo que serviu de base para se encontrar o percentual gasto em educação, e quanto à alegação de que não foi usado a subfunção 122, vinculada à função 12, educação, em gabinete e seus cálculos considerou como dispensas como educação no montante. Perdão, tem aqui algum. Cabe destacar, volto a ler, que dentro dessa decisão monocrática foi enviado, sim, o relatório da FDFAFON com a memória de cálculo que serviu de base para encontrar o percentual em gasto em educação. E quanto à alegação de que não foi usado o subente 22 da função 12, este gabinete, em seu qual considerou como despesa da educação um montante de R$ 70.497, no qual foi escrita na rubrica 12.361.08.82047, denominada de manutenção da Secretaria Municipal de Educação, por entendermos que são despesas realizadas com a atividade meio necessárias ao funcionamento do sistema de ensino, conforme disciplina o inciso 5 do artigo 70 da Lei 9.343 de 2019 e 96, que nós temos reiteradamente utilizado, com a divergência sempre muito veemente do conselheiro Anselmo, que não gosta de considerar, mas sempre tem sido voto vencido. Eu gosto de dizer a Vossa Excelência que nós consideramos, e essa planilha foi enviado ao prefeito com essa memória de cálculo. Fundeb, da receita recebida a título do Fundeb, na importância de 3.301.000, o município de Cacimbinha destinou o total de 2.356.000, com o pagamento de profissionais do Magistério da Educação Básica em efetivo exercício da rede pública,
que representa o percentual de 71,38%, cumprindo assim o que dispõe o inciso 12º do artigo 60. Ainda quanto ao Fundo de Manutenção da Educação Básica, a receita recebida a título do Fundeb de 3.301.000, o município de Caxinguinha destinou total de 3.270.000 com a manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica pública, que representa o percentual de 99,06%, cumprindo assim o que dispõe o caput do artigo 21 da Lei 11.494. Saúde. Considerando a receita básica de base de 5.841.000, o município aplicou 1.269.000, que representa um percentual de 21,74% em saúde, portanto, cumprindo o que determina a Constituição, conforme apresentamos também um quadro aqui demonstrativo. Destaca-se, novamente, que consideramos como saúde as despesas da atividade meio, da saúde. Ainda no que se refere à política pública de saúde, também merece destaque o fato de que uma parcela significativa dos recursos não foram assim contabilizados, no valor total de 107.650. Não saíram do Fundo Municipal de Saúde, contrariando o que se encontra preconizado no parágrafo 3º do artigo 77 da Constituição Federal e no parágrafo único do artigo 6º da Portaria 2047/2001. Convém, portanto, expedir recomendação ao atual prefeito para que adeque a execução orçamentária do município à saúde nos termos do parágrafo 2º do artigo 77 e do parágrafo único do artigo 2º da lei complementar, a fim de que este sempre realize os gastos de saúde através do fundo próprio. Limites legais com despesa de pessoal. No que se refere à despesa total com o pessoal do Poder Executivo, o artigo 169 da Constituição Federal, estabelece que essa despesa não poderá exceder o limite estabelecido na lei complementar. Este preceito constitucional de eficácia limitada veio a ser regulamentado na Lei de Responsabilidade Fiscal, a qual define os percentuais máximos da despesa total com o pessoal da União dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Diante das informações constantes no balanço geral, verificamos que a despesa do Poder Executivo no montante de 5.594.000, representando um percentual de 54,36% da receita corrente líquida, cumprindo a exigência estabelecida no artigo 20, inciso 3º, a linha B, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Análise das metas fiscais. Além do anexo de metas e prioridades para a administração pública, integra a LDO, o anexo de metas fiscais, em atendimento ao disposto no parágrafo 1º do artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, e nele foram estabelecidas metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas às despesas, às receitas e despesas, resultado nominal e primário, e montante da dívida pública para o exercício a que se referirem e para os dois seguintes. Novamente, na análise de metas fiscais, ficou prejudicado devido à ausência da LDO para 2009. O ex-gestor respondeu em sua defesa que, ao assumir a gestão do município em 1º de janeiro de 2009, não encontrou nos arquivos da Prefeitura o Plano Plurianual do Governo e a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2009, já que os mesmos foram elaborados pelo seu antecessor, dificultando ainda mais o início da sua administração. Entendo que a defesa do ex-gestor é satisfatória, visto que a obrigação do envio da documentação citada seria
do seu antecessor. Passo aqui aos votos, senhores conselheiros e senhora conselheira. Da análise levada a efeito dos autos do processo 5165/2010, que trata das contas do governo do senhor Roberto Ferreira Wanderley, gestor do município de Cacimbinhas, no exercício financeiro de 2009, remetidos a esta Corte de Contas, para fim de emissão de parecer prévio e considerando como fator determinante a não aplicação, no mínimo de 25% da receita líquida dos impostos e das transferências constitucionais da manutenção e desenvolvimento do ensino, apresento o voto para que o Pleno desta Egrégia Corte de Contas, no uso de suas atribuições constitucionais, legais e regimentais, decida, item A, emitir parecer prévio nas contas do governo do senhor Roberto Ferreira Wanderley, gestor do município de Cacimbinhas para o exercício 2009, recomendando ao Legislativo Municipal, quando de seu julgamento, que este seja pela reprovação/rejeição. Amparado no artigo 31, incisos 1º e 2º da Constituição Federal, nos artigos 36, parágrafo 1º da Constituição do Estado de Alagoas, no artigo 82, parágrafo 1º da Lei 4.320/64, e ainda nos artigos 1º, incisos 1º e 4º, 34 e 94, combinados com a Lei Estadual de número 5.604, e no artigo 6º, inciso 2º, primeira parte do regimento interno deste Tribunal de Contas. Solicitar à Câmara de Vereadores para que recomende ao atual gestor, senhor Hugo Wanderley Caju, que não cometa as irregularidades ou ilegalidades apontadas nos itens 11, 16, 19, 21, 29, 31.1, 34.3 e 38.1. Solicitar à Câmara de Vereadores que remeta a essa Egrégia Corte de Contas o resultado do julgamento das contas anuais do exercício de 2009, conforme determina o artigo 160 do nosso regimento, inclusive com a remessa da ata de sessão de julgamento da Câmara e da publicidade necessária, conforme o artigo 48 da Lei Complementar 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Remeter cópia deste voto, juntamente com o parecer prévio, ao gestor epigrafado por meio postal ou aviso de recebimento, de forma a não haver dúvida da sua certificação, conforme disposto no artigo 25, inciso 2º da Lei 5.604, para que, caso queira, possa apresentar recurso, conforme previsto no artigo 51 da Lei Estadual 5.604. Publicar a presente decisão no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, em atendimento ao disposto do artigo 3º, 4º e 5º da Lei Estadual 7.300. Retornar o processo ao gabinete deste conselheiro após os cumprimentos dos dispostos acima para outras medidas que sejam necessárias. Assim como voto, senhor presidente. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Ferdinando. Senhor presidente. Conselheiro. Uma dúvida tremenda aqui. Foi mandado o relatório quando da intimação do gestor para testar esclarecimentos. Ele respondeu. Aqui, pegando aqui a deixa da doutora Estela, se ele respondeu, não teve apreciação pelo órgão técnico competente da casa, pelo que eu pude perceber. Se nós julgássemos, nós não estaríamos adotando 2 pesos e 2 medidas. Eu queria exatamente entrar nesse aspecto daí, porque eu penso diferente. 2000, salutar, se estamos fazendo errado, não que eu acho que o Ministério Público esteja equivocado, não. E de 2011 para 2019, aqui eu louvo a essa guindada de procedimento para que nós realmente sigamos como deve acontecer o rito próprio dos tribunais, resguardando as competências de quem quer que seja que atue no controle externo. Porque se formos julgar, vamos adotar 2 pesos e 2 medidas. Pelo que eu entendi,
conselheiro Fernando, me corrija se eu estiver errado, me parece que há o parecer, o relatório da diretoria, ele é pela regularidade das contas, não é isso? Seria pela regularidade das contas. Então, os achados... Ele supera Ele essa supera questão, todos os principalmente pontos. naquilo que nós temos aqui reiteradamente nos balizado com relação ao limite mínimo da educação. Ele não alcança de forma nenhuma. Até mesmo quando ele levanta que nós não consideramos a atividade meio, nós mostramos que nós consideramos, nós fizemos os cálculos considerando a atividade meio. Portanto, como isso tem sido reiteradamente um dos principais pontos de controle da Corte de Contas com relação à aprovação ou não das contas de governo, eu entendo que as alegações que ele traz são de menor. Ele não fala que não houve uma avaliação pelos órgãos técnicos. Ele fala do equívoco dos órgãos técnicos em analisar a conta de... Eu penso, senhor presidente, que a situação aqui é um pouco diferente da colocada no processo anterior. Ele é diferente pelo seguinte: se o órgão técnico tivesse emitido um relatório pela irregularidade, dentro do processo ideal, né, após o exercício do contraditório, da ampla defesa por parte do gestor, o recomendável seria que o processo tramitasse novamente pela diretoria técnica para que ela reapreciasse aquele relatório à luz dos argumentos trazidos pelo gestor. Aqui nós temos uma situação completamente diferente, em que o processo tramitou pela diretoria de fiscalização municipal, recebeu um relatório pela regularidade do processo, porém o relator, de forma legítima, como poderia ter sido o Ministério Público de Contas, constatou pontos em divergência ao relatório técnico apresentado pela Diretoria de Fiscalização Municipal. Então, eu não vejo a necessidade do processo retornar para a Diretoria de Fiscalização Municipal, sob pena de violarmos o princípio, inclusive, da independência do auditor de controle externo, para reapreciar um ponto que, no entendimento dele, estaria devidamente justificado. Acho que o processo está pronto, sim, para julgamento, né? Ele estaria pronto para julgamento. Então, seria esse ponto, senhor presidente, da discussão que eu gostaria de me pronunciar. Claro que nós não somos aqui advogados dos prejudicados. Eu até digo muito aqui que a gente deve perseguir sempre o interesse público. Mas, veja bem, vamos lançar luzes. Se a diretoria técnica é a competente, então, em todos os casos, ela tem que dar a sua manifestação final. Nem que seja mantendo o posicionamento dela. Mesmo porque, segundo a colocação ministerial no processo também relatoria, se o gestor foi notificado para apresentar defesa, o gestor da época, se o gestor atual mandou documentação e não passou pela diretoria técnica, será que nós, se fôssemos julgar esse processo, não iríamos adotar 2 pesos e 2 medidas? E eu vou mais um agravante, senhor Rodrigo, que a diretoria foi pela regularidade, não é isso? É uma coisa que vocês discutem muito comigo, que o voto do conselheiro é inclusive pela irregularidade, pela reprovação das contas. A rigor, numa análise bem superficial, em prejuízo ao próprio gestor. Ainda é um pouco mais grave do que a situação naquele primeiro processo. Porque no primeiro lado da discussão já tinha sido identificado que tinha coisa errada. Depois houve só a confirmação está errada e neste quanto.
a gente tem que solucionar isso para adotar um procedimento, seja qual for, adotando que volte ou que não volte, mas para a gente não ficar... Eu queria fazer só um apontamento. Quando o conselheiro relatou que o relatório técnico indicava achados irregulares, mas concluiu pela regularidade. Então, assim, os achados foram apontados pela diretoria técnica. O não cumprimento do limite mínimo foi apurado pela diretoria técnica. Mas a conclusão, não obstante os achados, foi pela regularidade. Eu entendi dessa forma quando o conselheiro relatou. Então, assim, o juízo de valor feito pela diretoria diante daqueles achados foi pela regularidade, mas existiam irregularidades. E elas foram consideradas no gabinete. Só que o juízo de valor feito pelo conselheiro. Da LDO e do PPA, mas também houve a constatação pela diretoria da não aplicação do mínimo em educação? Ele constata o não alcance do limite mínimo, entre outras, e opta, faz a opção mesmo assim, e merece ser apontada como regular as contas. E este tribunal, essa corte, tem sido muito rigorosa, pelo menos nos pontos de controle que mais tem sido avaliado aqui, são as questões do limite mínimo tendencial da educação. Obrigado. E tanto é que esse é o item que me baliza a apresentar o voto pela rejeição. A rigor, os procedimentos normais são: a equipe faz o seu trabalho, por assim dizer, de campo, ou através de sistemas informatizados. Ela mesma já abre prazo para que o gestor se manifeste e, ao final, ela oferta o seu posicionamento. Isso já o processo praticamente todo instruído, com parecer ministerial, que vem para julgamento nos gabinetes. Ora, se o gestor foi citado após e não retornou para a diretoria competente, se foi enviada documentação nova, independente se os resultados são confirmados ou não, e não voltou para a diretoria técnica competente, se nós formos julgar, vamos usurpar a competência da diretoria técnica competente, ao meu sentir. Porque, no caso do meu processo, levantou-se dano. O quanto do dano. Mas também o gestor foi notificado do relatório da equipe de auditoria que tinha algo errado com os fiscais inidôneos. Ele levantou, o gestor não se manifestou. Se fosse, permitam-me se eu estiver equivocado, se fosse extrajudicial normal, ele seria talvez comunicado, ou se quisesse ver o processo, pegava o processo no estado que se encontrava. A marcha processual seguiria. Então, assim, adotamos uma forma, um norte, para não ficar dois pesos, duas medidas. Aí, porque o relatório agora disse que estava tudo ok, mas o relator trouxe que não estava ok. Aí depois, o relatório não estava ok, mas o relator trouxe que estava ok. Aí já vai mais uma outra situação que a gente tem que... Acho que é funilar e dar um... Eu só pondero algo aqui que me parece importante nessa dialética. Tá. É que a diretoria técnica encontra o valor abaixo do limite mínimo para a educação. Eles lá encontram. Inclusive, o gestor faz ponderações de que nós não teríamos utilizado itens tais e tais, que nós verificamos que não, que foram utilizados. A diretoria utilizou aqueles subitens, aquela coisa da atividade de meio. E mesmo assim, ele não alcança. E esses cálculos são feitos pela diretoria técnica. Então, a defesa foi analisada pela diretoria técnica. Não, na defesa, mas não. Ele só levanta de que a diretoria técnica não havia utilizado. Mas nós verificamos nos autos que sim, a diretoria técnica avaliou aquilo. Então a defesa dele só chegou quando já estava na mão do relator. É o que eu estou dizendo, duas peças, duas medidas. Eu sou o competente, eu me posiciono, é dessa forma. E peço, como é a nossa taxa aqui, de nós mandarmos ouvir o gestor.
ele vai lá e apresenta. Olha, eu achei 15%. O gestor apresentou defesa, não é 15%, é 18%. Mas se o limite é 25%, ambos estão abaixo. Então, mas aí não caberia o órgão técnico competente, o gestor tem razão. Não é 15%, não, é 18%. Ou então, não, gestor, você não tem razão. Eu mantenho meus 15% por isso, por isso, por isso. Cadê a instrução processual definitiva, completa? 2 pesos e 2 medidas. Isso não pode acontecer. Eu acho, doutor, salutar. O Ministério Público está atentando para isso, ótimo, ótimo, porque os senhores sabem que na maioria dos tribunais é dessa forma que acontece. O processo já chega instruído mesmo para os gabinetes. Surgiu um fato relevante, se repete tudo novamente. Não é nem o gabinete que faz. Até pode iniciar, mas a análise feita volta lá para a diretoria competente. O problema é que a gente está vivendo, veja só, aí eu vou concordar com o conselheiro Rodrigo já falou algumas vezes, a gente está vivendo uma coisa, vamos dizer assim, não normal, igual aos outros tribunais, com relação a essa análise do departamento técnico, da diretoria técnica, dentro de um padrão normal, de encaminhamento dos gabinetes, de a coisa funcionar, mandar para o Ministério Público já. Então, a gente está tendo um problema isso pela falta efetiva, na verdade, de funcionários. Essa é a verdade. Então, a gente tem que debruçar sobre isso, como é que nós vamos superar isso. Ou a gente vai superar aguardando um bom tempo para que a coisa fique lá o tempo, ou a gente superar vamos dizer assim, essa deficiência momentânea por falta de funcionário com uma análise do próprio gabinete. A gente vai ter que superar isso em determinado momento, a gente tem que sentar, porque esse é o grande problema, é a demanda que sai das diretorias não é como deveria ser no volume que a gente pretende que seja, e que seja uma normalidade. Essa deficiência de análise, ela está sendo muito presente. Então, a gente tem que dizer o seguinte, ou essa estrutura de gabinete, ela vai superar isso e numa reanálise, como aconteceu o caso, ela descobriu lá, mesmo analisando a defesa do gestor, ou a gente vai ter que criar algum critério diferente, sei lá, de talvez, ou dessa forma, ou aumentar o quantitativo de funcionários da diretoria para que possa haver uma demanda maior, mas isso é uma realidade que a gente está vivendo. Então, esse momento, o gabinete do conselheiro supriu a deficiência de devolver para lá e dar uma velocidade maior e trouxe o processo com uma análise do gabinete. Estou entendendo dessa forma. E a gente tem colocado isso, conselheiro Anselmo, como por exemplo, Vossa Excelência acha que a diretoria de qualquer jeito teria que dar. Por outro lado, por exemplo, o conselheiro Rodrigo e eu também, pessoalmente, eu acho que esse momento de transição, a gente tem que superar de alguma forma. A gente vai ter que superar. E o próprio Ministério Público, ele quer que aí devolva para lá, e a gente está ficando nesse impasse com relação a gente ter uma efetividade na velocidade das análises dos processos das diretorias. Eu acho que no caso específico, acho que o gabinete supriu a necessidade que dá para nós definirmos com a relação uma normalidade que foi, mesmo que efetivamente, concordo com o conselheiro Anselmo, teria que a diretoria se pronunciar, sempre. Senhor presidente, então veja só, eu não vou ressuscitar esqueleto algum. O processo primeiro que eu relatei, que se fosse dessa forma a considerar, talvez aqui a única coisa que seria afastada seria a questão do dano. Mas o julgamento da irregularidade da autogestão se manteria. Mas é diferente. Porque descumpriu-se vários... Mas naquele caso, conselheiro, me perdoe, naquele caso o que houve foi um prejuízo ao contraditório. O gestor não teve a oportunidade de se manifestar ao final da instrução.
que é diferente. O gestor se manifestou, mas o relatório não votou. Tá. Eu concordo com Vossa Excelência Veja só, nessa parte da foram análise apresentadas técnica. documentação novas, Devolva para ela, vai estar. o gestor foi notificado Porque isso não antes, Obrigado. foi. Então a situação não é semelhante? Você não concorda comigo? Em relação a essa documentação nova, sim. Porque Então- nem existiu a primeira análise técnica em relação a ela, na verdade. Ela O não que foi nem acontece- concluída, né? O que acontece, assim, nos processos que a gente recebe lá para manifestação escrita, o que acontece? Tem um relatório técnico e a defesa do gestor, e o processo vem para o Ministério Público de Contas. Então, qual é o meu norte ali da manifestação técnica? Uma manifestação técnica inicial que não considerou as razões de defesa do gestor. A própria diretoria técnica, diante das razões de defesa do gestor, poderia modificar algum entendimento, mas não lhe é dado fazer essa reflexão. Então, a manifestação técnica tem sido sempre primária, sem ter acesso... Inicial, você está falando. Inicial, Não é concluída, não é sem isso? ter acesso Pois é. aos argumentos de defesa. E então, a gente passa a considerar uma manifestação técnica que não é conclusiva. Parcial. Parcial. Ela deu o Incompleto. achado inicial, não considerou as razões de fato ou de direito trazidas pelo gestor, e ela continua sendo aquela. Para mim, o parâmetro da diretoria técnica é aquele primeiro, mas ela nunca teve acesso à defesa. Então, quando a gente fala em contraditório substancial, é aquele contraditório que tem o poder de influenciar. Então, uma defesa apresentada que não retorna para a diretoria técnica, sendo a diretoria técnica que dá todo o fundamento para o relator e para o Ministério Público, então a gente não está falando em contraditório substancial, porque eu parto de uma manifestação técnica que não teve acesso às razões de defesa. Então era só esse apontamento que eu queria fazer para justificar Eu essa... queria complementar que hoje, o que é que nós fazemos? Já faz isso, senhor presidente, porque achados em gabinete, antes nem se fazia isso, achados em gabinete se julgava com contraditória posterior, era uma realidade nossa. Aí evoluiu-se, achados em gabinetes que a diretoria técnica não achou, a gente dá o contraditório, Mas Vossa Excelência abriu espaço mas para o o contraditório. mas o competente para fazer isso é a diretoria técnica, seria. não os gabinetes. Seria. E isso que é feito hoje em dia. Mas os conselhos, os gabinetes estão fazendo essa Pois segunda. é, então a gente quando tem você que oportuniza. vamos aproveitar, tendo os processos aí em discussão, um norte, uma definição para que nós... Eu acho que a minha opinião, conselheira, veja só, nesse momento que a gente está vivendo, esse contraditório que não foi dado, se ele chega posteriormente e está no gabinete do conselheiro, eu acho que ele deveria não, a oportunidade que seria de o gabinete analisar esse contraditório, deu a chance para o gestor, a defesa, e trazer o voto dele. E aí o pleno decide. Eu acho que esse momento que a gente está vivendo, ele está exigindo isso aí que a gente está vivendo. Essa forma que não seria, e concordo com a excelência, não seria o que seria normal. Não é. Teria que voltar efetivamente para a diretoria para depois. Senhor presidente, o Ministério Público está correto, a consideração está correta. O problema é que a gente tem que trabalhar fazendo remendos no processo. Exatamente. A gente está com um processo aqui que é de 2010, né? A gente caminhando esse processo para a diretoria de fiscalização, ele não retorna mais nunca, né? Mais nunca. E a gente tem que bater no ponto que os conselheiros ficam melindrados por conta de ataque do sindicato, mas a diretoria de fiscalização municipal, ela não funciona a contento. Eu estou com todos os processos meus de 2014 de prestação de contas para cá paralisados sem uma única movimentação. Sem uma única movimentação, e a gente não tem coragem de falar isso daqui em plenário. Isso é um absurdo, senhor presidente. Um absurdo, né? Todos os processos de prestação de contas paralisados, não só da minha relatoria, mas de todas as relatorias deste tribunal paralisados, processos em um prejuízo jurídico, social, institucional para esse tribunal. Absurdo. E não se fala aqui em plenário quanto a isso. Então, a gente fica trabalhando, fazendo remendos
procedimentais para poder julgar com celeridade os processos. Tentar, né? Tentar julgar com celeridade os processos, né? Entramos em atrito com o Ministério Público, que está defendendo de forma correta a reapreciação do processo pela Diretoria de Fiscalização Municipal, pelo o conselheiro Anselmo também, mas diante desse quadro de terra devastada, eu prefiro julgar como está, diante do fator tempo, do que mandar esse processo para a Diretoria de Fiscalização com a certeza de que ele não vai retornar nunca. Eu trago as estatísticas do meu gabinete, tá? Trago as estatísticas do meu gabinete para mostrar, se for necessário, que de todos os processos de prestação de contas estão paralisados, né? Processos de representação que nós admitimos em plenário ou nas câmaras estão completamente paralisados, né? Então, senhor presidente, o cenário ele é esse, é o pior possível para o tribunal, e se a gente não atuar dessa forma, a gente infelizmente não vai ter prejuízo para a tutela do nosso Tribunal de Contas, a tutela jurisdicional, a atividade fim do Tribunal de Contas. Então, são essas as considerações que eu gostaria de fazer. Desculpa o desabafo, mas o fato é exatamente esse. É exatamente esse. E eu não discordo, não, concordo com Vossa Excelência. Só que, e digo, é um problema do nosso tribunal. Efetivamente, do nosso tribunal. Excelência, permita-me. Pois não. Quando é dito questão de servidores, pode ser que agora o número seja um pouco menor. Mas até um tempo atrás, pelo menos até antes de eu entrar de férias, o tribunal contava com cerca de 300 servidores, técnicos, auxiliares. Mas se hoje formos pedir, Excelência, a lotação nas diretorias, isso vai revelar, pelo menos, acho que parte do problema. Então, pode ser que seja um caminho de colocar os servidores que atuam ou devam atuar nas suas áreas respectivas nos locais propícios de trabalho. Eu acho que em parte, não sei, ou pelo menos, nem em parte, mas um começo, Eu acho importante Vossa Excelência estar até ajudando muito nessa configuração, porque tem até feito a escola, tem chamado ele para fazer treinamento. O conselheiro Rodrigo também, acho que deu algumas orientações, fizeram turma, O problema, a gente tem uma herança de antiguidade e de querer fazer mais as coisas, tá? Cada um com 30 anos de serviço. Essa é uma realidade, que ninguém pode fugir dela. Então, qualquer proposta, qualquer coisa que dependa dessa presidência para fazer, eu estou disposto a ouvir e encaminhar. Eu apenas aqui, todos nós somos conselheiros, aqui nós vivemos alguns momentos de estar na presidência, mas o problema, ele é nosso como um todo. Então, qualquer proposta, qualquer coisa, que venha a trazer um melhor funcionamento, eu não tenho a menor dúvida que eu faço. Eu quero é funcionar. Tenho pensado, tenho buscado isso, tenho feito a escola, tem feito treinamento, vocês têm feito a parte técnica, dando aula, Alberto, o Sérgio, a Raquel, todo mundo tentando ajudar. E quero, efetivamente, poder descobrir uma fórmula melhor. Eu queria descobrir uma fórmula melhor. E a única fórmula que eu estou vendo, nós estamos encaminhando, tem um projeto com relação até dezembro, nós cada vez mais usar a tecnologia, que é o caminho que a gente vai poder sair. É a minha visão que eu estou vendo e trabalhando com o mínimo necessário para que a gente possa ter um quantitativo que possa fazer um concurso, que possa entrar algumas pessoas que venham oxigenar cada setor. É o caminho que eu enxergo e que eu trabalho em cima deles. Tá? E com as impossibilidades jurídicas que a gente vive, que vocês sabem, todo mundo sabe da população. Conselheiro Fernando. Presidente, eu naturalmente entendo esse momento assim até, digamos assim,
um momento de preocupação, um momento de desabafo, um momento de trazer problemas à tona. Agora, nós estamos aqui, de certa forma, presidente, fazendo assim, uma mistura muito grande dos nossos atos jurisdicionais com os atos administrativos. Fala se a gente vai só prolongar uma discussão que todos nós conhecemos. Então, verificar qual é o encaminhamento desse processo, se a gente vai votá-lo ou tomar... Quais são as medida, propostas de voto? as propostas, para que nós possamos, eventualmente... Assim, já que estão voltando aí ao processo, eu gostaria assim de fazer algumas ponderações, até mesmo tentar contribuir aí para a apreciação desse projeto. Primeiro, eu queria chamar a atenção que se trata de um processo de prestação de contas de prefeito, ou seja, o tribunal aqui ele vai apreciar o processo para fins de emissão de parecer prévio, né? Então não se trata de julgamento. Eu quero também chamar a atenção que essa Cor de Contas, diferentemente com outras que eu tenho conhecimento, não há norma com diretrizes acerca das irregularidades ou restrições que ensejam a rejeição das prestações de contas de prefeitos. Então, em tese, é legítima até a opinião da diretoria técnica, aqui no caso da DEFAFON, de que mesmo avaliando que aquele município não cumpriu uma determinação constitucional, no caso do limite mínimo, com aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, opinar pela aprovação das contas, porque ele pode, em suas ponderações, verificado que o limite alcançado é muito próximo do limite mínimo previsto na Constituição. Então, como não existe uma diretriz dizendo que não cumpriu essa norma constitucional, rejeita-se as contas, então, em tese, é legítimo, embora nós temos conhecimento que este plenário aqui, diante do descumprimento desses limites constitucionais e também da lei de responsabilidade fiscal com relação a gastos com pessoal, o encaminhamento normalmente pela rejeição dessas contas ou reprovação. Então, esse é o primeiro, digamos, ponto que eu chamo a atenção. Um outro é que, se ao examinar esses processos de prestações de contas, o analista, o técnico, a diretoria técnica, a DEFAFON, verificar que essas irregularidades ou restrições, ou então, se não houverem essas irregularidades ou restrições, elas são passíveis de um relatório, ou então de um encaminhamento, um parecer pela aprovação daquelas contas, não tem por que citar ou ouvir o responsável por aquelas contas, porque as contas já são encaminhadas pela aprovação. Então, talvez aí até justifique o não encaminhamento inicialmente, do processo para manifestação do responsável, no caso o prefeito. Porém, o relator ele preside a instrução processual. Portanto, a partir do momento que ele identifica no processo qualquer ponto de controle ou outro que necessita uma audiência do responsável, então ele, obviamente, está autorizado a fazê-lo, né? Então, eu penso que foi isso que o conselheiro relator, no presente caso, fez. Só que a partir daí, se ele se pronunciou, ele merece, então, ter as suas justificativas de defesa, as suas razões de defesa, examinadas por essa Cor de Contas, né? E aqui, eu também penso que não traz nenhum prejuízo ao processo esse exame ser feito pelo próprio relator, que foi ele que identificou isso, né? Então, aí no caso específico, eu particularmente penso que não deveria ser enviado novamente o processo para um exame da diretoria da DEFAFON, no caso, né? Então, em razão
particularidades, eu penso que o processo está em condições de ser apreciado aqui pelo Pleno, né, sem essa necessidade. E aí eu também concordo com o conselheiro Rodrigo que a gente deve adotar assim, uma postura sempre visando a prestação jurisdicional final. É claro, todos nós aqui conhecemos dos problemas que nós temos aqui no tribunal. Então a gente tem alguns gargalos, alguns problemas que não eu tenho certeza que não é da vontade dessa gestão, do presidente e de todos os demais conselheiros que nós estejamos numa situação, digamos assim, desfavorável em relação a isso, a instrução processual, né? Então, eu penso que a gente pode, em alguns casos específicos, sempre examinando, trazer aqui para julgamento, até mesmo para essa discussão que eu acho muito saudável. Okay. Então era isso, senhor presidente, só como contribuição aí à discussão. Ok. Eu queria complementar a colocação do conselheiro Sérgio. Eu acho que falta vontade realmente, falta postura em exigir que a diretoria de fiscalização municipal funcione, né? Falta vontade política para que funcione a diretoria de fiscalização municipal. Fora os servidores efetivos, nós temos um quadro de servidores comissionados que, segundo relatos, inclusive de diretores de diretoria de fiscalização municipal, sequer conhecem os servidores comissionados. A gente não se pode dar o luxo de colocar servidores comissionados que não comparecem ao Tribunal de Contas. Eu sei que eu estou comprando uma briga muito grande, porque Vossas Excelências são omissos ao não falar isso daí, mas vejo muito Vossas Excelências falando que realmente nós temos problemas, que precisamos mudar, precisamos corrigir, mas eu não vejo atuação política positiva para corrigir esse quadro que é de crime de lesa pátria que está sendo cometido aqui no Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. É algo absurdo, inimaginável, Excelência. Então, o Ministério Público está aí, os dados podem ser disponibilizados para todos, inclusive está no portal de transparência do Tribunal, basta entrar no site do Tribunal para ver as prestações de contas que estão paralisadas há mais de 1.500 dias, 1.200 dias, sem uma movimentação sequer, né? Mais uma vez o desabafo, né? E a gente fica trabalhando, fazendo remendo no procedimento para tentar julgar a tempo um processo que tem quase 10 anos de existência no Tribunal de Contas de Alagoas. Vamos publicar ficha, né? Que chega no gabinete todo mês, no meu chega. Ficha de frequência, como é que é o nome? Um nomezinho assim. Folha de frequência, vamos divulgar. Eu queria que esse assunto de fosse todos os comissionados, vamos divulgar, senhor presidente. Eu quero Vamos fazer... divulgar. Excelência, por gentileza. Eu estou acolhendo as ideias. Não, excelência. Eu estou acolhendo as ideias. Por gentileza, eu só quero fazer das palavras do Rodrigo as minhas também. Eu acho que o senhor Rodrigo tem razão quanto a isso. Se há servidor pago que não faz a contraprestação laboral, essa situação, ela é gravíssima, senhor presidente, e Vossa Excelência não pode em nenhum momento esquecer que hoje Vossa Excelência é o gestor do Tribunal de Contas, dirige o tribunal. Eu acho que ninguém pode querer se dar ao luxo para fazer ou para deixar continuar verdade, esse tipo de coisa, porque se realmente isso tiver, não estou dizendo que está, senhor presidente, por favor. Não, o conselheiro Rodrigo disse que está, não eu vou estou dizendo levantar. que está, mas assim, seria... Eu vou levantar, Vossa Excelência está dizendo, está afirmando, eu vou levantar. Tá? Vou pedir o levantamento, cada chefia, eu vou pedir exatamente que todo mundo encaminhe a frequência, porque a meu conhecimento... Frequência e produtividade, excelência. Primeiro vou para a frequência, conselheiro Rodrigo. A produtividade... Há um caso de testemunhado pelo conselheiro Sérgio aqui, servidor... Conselheiro, dá para a gente discutir isso em um outro momento? Porque eu acho que o que Vossa Excelência está falando, eu vou levantar.
Eu vou levantar e vou trazer numa reunião administrativa para que a gente possa discutir isso. Mas para mim é novidade. Eu vou pegar cada responsável de cada setor para que ele me mostre as frequências todas, para que a gente possa avaliar. Sessão administrativa. Vamos deixar esse negócio de reunião administrativa para coisas outras. É importante que mas nós... isso é, o conselheiro, mas isso aí é uma coisa totalmente de administrativa. De economia interna, sessões administrativas, senhor presidente. Eu vou. Sessões administrativas, com presença do Ministério Público, com presença O Ministério de todos Público, os atores. ele participa com a gente. Mas sempre. reunião administrativa, excelência, é feita no gabinete de Vossa Excelência. Com todos os participantes, conselheiro. Conselheiro, mas excelência, vamos tratar da sessão mas você aqui. sabe que eu sempre sou contrário a essas reuniões administrativas. Toda vez que eu tenho chance, se as redatoras colocam tudo que é dito, está lá no posicionamento. Mais uma vez, contrariamente, estou aqui presente, porque todos estão, mas sou contrário. Acho que esses assuntos devem ser debatidos em sessões administrativas. É um tribunal de contas que cuida da boa e regular aplicação de recurso público, interesse público, senhor presidente. A gente não pode pelo menos, fazer veja as coisas... só, o Vossa Excelência já está há bastante tempo aqui para sei. saber que, pelo menos, eu faço as reuniões administrativas e para tentar corrigir tudo que eu possa corrigir. Todas eu faço, que é melhor do que ficar um ano sem fazer. Excelência, eu nunca fui. Aí é melhor. Eu nunca fui presidente, eu não sei exatamente Vossa Excelência o que o senhor está falando, eu não sei exatamente. Sabe, Vossa Excelência sabe. Vossa Excelência é muito inteligente. Não, Excelência, eu aí. Conselheiro, vamos fazer, acabou a discussão. Da sua inteligência. Vamos. Conselheiro, os votos, acabou a discussão e votação. Conselheiro Rodrigo. Senhor presidente, eu acompanho o relator, especificamente no descumprimento de despesa com educação. Conselheira Selma. Eu queria só tirar umas dúvidas, Excelência. Com a questão da saúde, considerando aquela atividade meio, cumpriria ou não o limite? Certo. Vossa Excelência também não se deteu a análise do duodécimo. O duodécimo nós tivemos um problemazinho, conselheiro. Essas informações do duodécimo, ela ficou possibilidade de verificar. Vou ver um texto aqui que eu pedi que minha assessoria para me visualizar. Ficou possibilitada a verificação do duodécimo da Câmara Municipal, atendendo ao que determina a Constituição Federal, visto que as receitas tributárias e as transferências efetivamente realizadas no exercício anterior encontram-se escrituradas no Balanço Geral de 2008. Processo esse que, conforme o Sistema Integrado Modular, o SIM, se encontra na Procuradoria Jurídica. Ressalto ainda que o processo, esse 43, foi solicitado por meio de memorando número 88, datado de 4 de setembro de 2009, nós solicitamos, lá em 4, mas até o presente ainda não foram respondidos. Portanto, ficou prejudicado, mas nós tínhamos, como eu disse, elementos suficientes para fazer o julgamento, para não ficar demorando tanto. Já que o tribunal está tomando esta providência de se fazer a análise parcial da diretoria competente, tomara que depois não copiemos isso também para as manifestações parciais ministeriais. É um risco. Mas já que está sendo dado esse tratamento, como aparentemente você vencido quanto a isso, para não deixar de votar, eu acompanho Vossa Excelência pelo que a análise que nós fazemos nos gabinetes, que provavelmente não deve ser as mesmas em todos, mas com o dado de Vossa Excelência, que a saúde, mesmo se retirando a atividade meio, cumpriria a saúde, restaria então a reprovação das contas pelo não cumprimento do limite mínimo em educação, a quem acompanha o voto de Vossa Excelência e demais dispositivos de prática que acredito que tenha no seu voto, comunicações e outras situações próprias. Conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator, senhor presidente. Aprovado. Senhor presidente, para essa sessão, desculpa a Vossas Excelências por ter me alongado muito na relatoria, involuntariamente, mas nesse momento não tenho mais processo relatório. Obrigado. Senhor presidente, para relatar o processo TC 7328/2015, que é uma consulta formulada pelo presidente da Câmara Municipal de Água Branca, no ano de 2015, indagando a respeito se as receitas provenientes da contribuição de custeio para iluminação pública, COSIP, compõem o cálculo para apuração do duodécimo.
procedimento tramitou em atenção o inciso 3 do artigo 38, inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 187, ambos do regimento interno da Corte. Tramitou pelo Gabinete dos Auditores, que por meio do parecer de número 110/2018, concluiu que a COSIP deveria integrar a base de cálculo para o repasse do 10º do Poder Legislativo Municipal. Em seguida, tramitou pelo Ministério Público de Contas, que por meio do parecer de número 2054/2018, /PG/EP, proferiu entendimento